exposição do Salmo 124 e vamos fazer a leitura? Salmo 124. Esse salmo é de Davi. Aqui fala, não tem título aí, na minha versão fala, Deus é o libertador do seu povo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel. Repete comigo esse segundo versículo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens levantaram-se contra nós. Amém. Tem uma repetição, né? Sempre que a Bíblia repete algo, eu me atento um pouco, porque é algo que quer dizer, né? Por que está repetindo? Quer enfatizar uma verdade, né? Claro que isso é um salmo, é poético e é um cântico, mas essa repetição não está aqui por acaso, né? Tem uma repetição para enfatizar isso. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Versículo 2, né? Quando os homens levantaram-se contra nós. Verso 3. Eles nos teriam engolido vivos, quando sua ira acendeu-se contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente, ou a torrente, teria passado sobre nossa alma. As águas altivas teriam passado sobre nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Poderoso esse salmo, né? Nós estamos prosseguindo na exposição dos salmos de romagem, os cânticos dos degraus, que são salmos que o povo, o povo judeu, eles entoavam quando estavam se deslocando para as festas que haviam em Jerusalém, né? Pelo menos 3 vezes por ano, como a lei de Moisés dizia, eles tinham que estar indo para Jerusalém para poder, né, participar das festas. E era um momento alegre, era um momento de comunhão, era um momento de encontrar amigos, encontrar, né, pessoas conhecidas e principalmente estar, né, perante, né, a arca do Senhor, a presença de Deus que estava lá em Jerusalém. Só que era uma caminhada difícil, era uma caminhada que tinha diversos perigos, riscos, né, tanto de assaltantes, né, durante a saída, uns vinham de muito longe, outros estavam mais perto, mas era uma caminhada a pé, que eles iam a camelo, a cavalo, mas eles iam e ia com a família muitas vezes, então passava por dias quentes, noites frias no deserto, né, perigos eminentes, mas eles iam. E eles iam cantando esses salmos, né? Esses salmos era parte desse, né, cânticos dos degraus, que eles iam subindo depois, né, quando já estava próximo de Jerusalém, iam subindo os degraus da cidade. Jerusalém ficava no monte, e eles iam, né, cantando e falando essas verdades, né? E essas verdades iam entrando neles. E aqui, Davi escreve esse salmo. E Davi diz, né? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel. E aí repete, né? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens levantaram-se contra nós. Davi sabia bem o que estava falando, né? Davi, ele, por diversos momentos na sua vida, e nós conhecemos a história de Davi, alguns principais momentos, né, que ele passou, que se o Senhor não estivesse ao lado dele, ele teria perecido. Foi assim quando ele lutou com o gigante filisteu, Golias. Foi assim também quando ele fugia de Saul, né, e também foi assim quando até pelo filho ele foi perseguido por Absalão e ele fugia. Então, ele sabia bem do que ele estava falando, né? Davi era o homem chamado segundo o coração de Deus. Então, ele sabia que se o Senhor não estivesse ao lado dele, ele teria perecido. E você está aqui hoje, porque se o Senhor não estivesse do seu lado,
você também teria perecido. Você não estaria aqui. Amém. Espiritualmente, talvez você já teria perecido. Talvez você nem estaria aqui. Se você chegou aqui é porque o Senhor está ao seu lado. Glória a Deus. A palavra quando diz, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, vai falar do aspecto da aliança que Deus tem com a gente. Deus escolheu um povo e ele tinha uma aliança com Israel. Tanto que quando Davi ele chega para enfrentar Golias, ele fala, quem é esse incircunciso filisteu? Quando ele fala em circunciso, ele fala, quem é esse que não tem aliança com meu Deus para querer afrontar o exército de Deus? Então ele sabia o poder que tinha na aliança. Na aliança. E nós temos essa aliança com Deus. Hoje a igreja, né, é o povo de Deus. O Senhor não é mais uma nação, mas é o povo remanescente fiel que o Senhor separou e em Cristo uniu todos os povos. Então, hoje nós somos o povo da aliança. Não, acho que você não entendeu, vou repetir. Hoje nós somos o povo que tem aliança com Deus. É motivo de a gente se alegrar, porque se você está com Deus, né, se você tem Deus ao seu lado, que mal pode acontecer a você? Que mal pode chegar até você? O Senhor é aquele que está conosco. Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se temos essa aliança com Deus, então quer dizer que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então aqui Davi fala, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens levantaram-se contra nós. Agora aqui no verso 3, e a gente vai tentar ser breve nessa exposição, mas fala assim, eles nos teriam engolidos vivos. E aqui vai falar de um contexto da terra. Ele vai usar alguns exemplos, né? Terra, fogo e água. Então, aqui ele fala da terra. Ele dá um exemplo de um terremoto, uma terra que se fende, engole vivo, né? Então, eles nos teriam engolido vivos. Como uma fenda que abre um terremoto que engole vivo a pessoa. A pessoa não tem o que fazer, ele vivo, ele desce e desaparece. Então, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eles nos teriam engolidos vivos, né? E aqui fala de uma situação de pavor extremo, uma situação que eu e você passamos na nossa vida, muitas vezes, que estremece, como um terremoto quando acontece, ele vem e ele estremece as coisas, né? Ele quebra o quê? Ele tira o quê? Os alicerces, ele tira os fundamentos, a casa cai, literalmente, né? Então, aqui fala de uma situação onde nós passamos por aflições na nossa vida, né? Aflições tão grandes, né? Pavor tão grande, que parece que a nossa vida estremece. Você não consegue nem orar, como cantamos, tem horas que até a oração parece que não sai, né? Você está tomado de um medo, tomado de um pavor, as suas estruturas foram abaladas. E você parece que está sendo engolido vivo. É isso que Davi se refere aqui. São situações que eu e você passamos. Aqui ele fala também, quando sua ira acendeu-se contra nós. Aqui ele não usa mais a terra, mas ele usa o exemplo do fogo. Uma ira que se acende, né, que inflama contra nós. Algo que está queimando, algo que nós sentimos inflamar, nós sentimos a destruição da nossa carne. Aquilo que vem, aquele pavor, né, parece que aquela quentura que vem contra nós, que você começa a suar, né, você soa frio. E a gente sente isso quando o medo vem, quando o pavor, isso por diversas situações. Eu já passei por situações na minha vida e você já passou na sua, com certeza, situações que parece que nós não temos até um ditado que fala, parece que eu perdi o chão. Às vezes você recebe uma ligação, aquela ligação vem, hoje mesmo eu fui abrir uma mensagem da mãe, eu tinha compartilhado esse convite dessa reunião, desse encontro, e logo depois eu recebi uma mensagem. E eu vou falar que na hora que eu fui abrir a mensagem, eu achei que poderia ser algo bom, alguém que tinha respondido, né, a nossa família, que esse convite está sendo estendido, alguém que teria respondido de forma positiva. Mas a notícia não foi, né, a notícia foi de uma queda, né, de uma pessoa que a gente até esperava que estivesse aqui, que é a nossa avó. A gente esperava que ela estivesse aqui, tinha sido convidado, e ela caiu, e a gente parece que naquele momento perde o chão, perde o chão.
Então, quantas vezes nós recebemos notícias, está tão forte, aquilo se acende contra nós. Parece que aquela fúria vem contra nós. Ela se acende, ela inflama você. Ela inflama. É um fogo que vem contra nós. E aqui ele fala, ele usa o outro exemplo, também da água. A mesma coisa. As águas teriam transbordado sobre nós. E a corrente teria passado sobre nossa alma. São metáforas que Davi usa para dizer das coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Mas, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós teríamos perecido. Aqui Davi fala de ameaças, mas, primeiro de tudo, ele lembra que o Senhor está do lado dele. O Senhor está do lado do seu povo. O Senhor tem aliança com o seu povo. Então ele fala aqui, nessas situações, ele fala da água que teria transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. Aqui vai falar de uma situação de sufoco, coisa que você está desfalecendo. Uma pessoa que está sendo engolida por uma enchente, uma grande torrente de água, ela está perdendo, ela não tem mais como respirar, ela perde até a capacidade de respirar, ela começa a se afogar. E aqui fala de uma água, né? As águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Uma enchente, ela não só, muitas vezes ela vai tirar a vida da pessoa a questão do sufocamento, a pessoa não conseguir respirar, mas também ela arrasta a pessoa. Ela arrasta a gente sabe disso, a gente já passou, né, quando o pai tinha aquele carro mais antigo e ficou preso numa enchente, aquela água crescendo e o carro começa a ser arrastado. Você às vezes está sendo arrastado, você não consegue ter alguma coisa sólida para você, né, se fincar. E aqui é esse exemplo que ele fala. Então ele usa a terra, ele usa o fogo e ele fala da água, para dizer de situações, metáforas que dizem de situações que acontecem comigo e com você. E acontecem no dia a dia. Porque nós temos aliança com Deus. Mas, aí que está. O fato de nós termos aliança com Deus não nos torna imunes às coisas dessa vida. Não. Passamos por um período, uma pandemia, né? Onde pessoas que tinham fé em Deus morreram. Pessoas que tinham fé em Deus foram curadas. Mas pessoas que tinham fé em Deus morreram também. Morreram por fé, viveram por fé. Mas não estão imunes às situações dessa vida. Mas os maiores riscos que nós temos são os riscos espirituais. E aqui que essa palavra fala. Ela não fala apenas de um risco físico, que sim, se o Senhor não estivesse ao seu lado, tia, a senhora acha que teria vivido até os 92 anos com essa saúde, com essa força, ainda intercedendo por pessoas que são mais novas que a senhora? A senhora está se compadecendo e intercedendo por elas. Mas a senhora está aqui, porque o Senhor esteve ao seu lado. Mas acima de todos os riscos que estamos sujeitos a acontecer conosco, é os riscos espirituais. Risco de pecar, risco de cair, risco de esfriar um relacionamento com Deus. Risco de desviar do propósito de Deus. O pecado a palavra pecado ela significa errar o alvo. É quando você se desvia do propósito de Deus e começa a caminhar numa outra direção. Quantos que passaram, né, e erraram esse alvo e começaram a andar numa direção oposta, né? Aparentemente parece que não está saindo quase, mas vai ver né, ela abre, ela vai fugindo completamente aquilo que a gente crê que o Senhor deixou para nós. Então, os maiores riscos, saiba disso, são os perigos espirituais. Esses perigos que podem alterar o nosso destino eterno. Esse é o maior risco. Então, fala assim de riscos que a gente sofre, que o Senhor está conosco, e que o Senhor nos dá a graça de vencer isso. Mas também fala aqui de situações que o Senhor não nos livra, mas o Senhor nos concede a graça para poder resistir a isso. Paulo orou por 3 vezes para que fosse liberto de um espinho na carne. E por 3 vezes ele ouviu: a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Jesus orou. Jesus, o nosso Senhor, orou no Getsemane, no jardim, por 3 vezes.
Se for da sua vontade, Pai, passa de mim esse cálice. O Senhor não passou o cálice, ele teve que tomar esse cálice. Né? Ele cumpriu tudo o que estava previsto. Ele cumpriu o que estava escrito nas Escrituras. Mas ele orou. Mas a vontade de Deus prevaleceu. E é isso que eu e você nós temos que ter a consciência. Que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Que a vontade desse Deus e Pai, que tem a aliança conosco, possa prevalecer na nossa vida. E tem situações que muitas vezes o Senhor permite que nós passamos, para que o nosso caráter seja moldado. Porque o Senhor não está vendo apenas essa sua vida. Nós vemos apenas esse momento. Nós vemos esse dia 6 de fevereiro de 2026. Nós estamos vendo esse momento. Mas o Senhor, ele vê a eternidade. O olho dele, ele não está nesse tempo. Ele não está preso a esse tempo. Então, ele já te vê na eternidade. E situações que permite na nossa vida passar, que ele nos dá a graça, que vai moldando o nosso caráter, para que nós possamos ser conformados cada dia mais à imagem de Cristo. Nós possamos se parecer mais com Ele. Então tem situações que o Senhor não vai te livrar, mas o seu caráter vai ser moldado, assim como cantamos. Todas as coisas cooperam para o bem. E não são apenas coisas boas. São coisas que aparentemente aos nossos olhos são ruins. São tragédias, são traumas, são dores, são tristezas, são lágrimas, mas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui ele fala, no verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aqui, irmãos, está falando de algo, acho que todos nós já assistimos algum canal da presa, né, de um leão, ele indo pegar a presa, ele pega um animal mais, né, às vezes uma zebra, a gente vê isso aí, né, passa no canal. E quando ele morde, ele pega no pescoço aqui da presa e esquece. Quando ele põe a boca no pescoço, a presa já foi, ela não se solta mais, ele vai apertar até morrer e ele ficar com a caça. Né? Ele vai fazer isso, mas o Senhor nos livra, porque na palavra de Deus diz, olha essa palavra onde vai. A palavra de Deus diz que Satanás, o inimigo, ele anda em derredor de nós, bramando como um leão, para ver a quem possa tragar. Só que o Senhor está ao nosso lado. Então ele vai com intimidação, como um leão, ele fica bramando. Tem horas que parece que você sente o bafo do inimigo ao seu lado. Tem horas que parece que você sente esse bafo, né, que vem no nosso lado, para querer impor um medo, para querer impor um desespero, para querer falar que você não vai conseguir. Mas o Senhor que está ao nosso lado, o Deus da aliança, ele nos protege. Por quê? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ele vai tentar nos tocar. Ele vai ficar andando em derredor. Mas aquele que tem... Nascido de Deus, o que é? Quem tem aliança com Deus. Quem é nascido de Deus, quem tem aliança com Deus, o maligno não toca. Ele vai tentar. Ele vai ficar ao derredor. Mas o Senhor nos livra. Aqui como fala, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aqui também, irmãos, vai falar das tentações que nós sofremos. Vai falar das propostas que vêm contra nós. Essa proposta vem, às vezes, você acha que não tem nada, mas tem um veneno escondido nessa proposta, tem algo que está procurando o quê? Criar uma brecha nessa proteção que você tem, nessa aliança, para que você possa ficar exposto a essa presa. Mas o Senhor nos livra, porque fala o Senhor pela sua palavra, que não vem sobre o homem tentação sobre-humana, não vem, e eu vou repetir, não virá sobre o homem tentação sobre-humana. O que quer dizer? Não vem. O diabo, ele vai colocar um cardápio na sua frente, mas ele não vai forçar você a cair. Ele não pode, mas ele vai te atrair como? A tentação acontece dentro de mim e de você. Na hora que nós vemos esse cardápio que é oferecido, isso dá um gatilho dentro de nós.
Uns, eu estou falando de cardápio, uns é com comida mesmo. Quantas pessoas que perdem a sua vida por causa de comida, né? Que caem deliberadamente aí numa ansiedade, né? E comem, daqui a pouco perdem até a sua saúde física por causa disso. Outros, esse cardápio pode ser com mulher, com pornografia, pode ser com vícios. São coisas que o inimigo ele não vai fazer, ele não força você. Não força, mas ele coloca o cardápio na sua frente. E aquilo dispara um gatilho em você. Você é tentado e você cai. Mas o Senhor fala que o Senhor ele provê o escape. O livramento ele provê. Mesmo quando nós somos tentados. Que não é com tentação que é sobre-humana, não é sobrenatural. Você acha que você estaria aqui? Se o diabo conseguisse te tocar com algo sobrenatural, você não estaria aqui, nem eu. Mas o Senhor, ele provê. A tentação vem e o Senhor provê o livramento. Naquele mesmo momento, quando nós clamamos, o Senhor provê o livramento. E aqui vai falar também, e vai falar bem isso, né? No verso 7, nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. É essa a cilada do inimigo. A nossa luta, né, nós devemos se manter firmes contra as astutas ciladas do maligno. Esse laço quem põe? É o inimigo das nossas almas. Ele põe para nos cair. E esse laço como é que é? Eu ouvi até um devocional da minha esposa hoje falando. Esse laço é feio? Você acha que o inimigo vai aparecer para você para te tentar vermelhinho de chifre? Claro que não. Claro que não. Porque isso aí sai daqui, capeta. Né? Não é assim que o mundo fala? Sai daqui, não tem parte com você. Não, mas vai aparecer um prato bonito, vai aparecer, como para Sansão, uma Dalila. Né? Vai aparecer algo que aos nossos olhos encantam. São as ciladas, as astutas ciladas do maligno. Mas aqui fala que o Senhor, a nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. Mas ele continua, olha só. E aqui a gente vê a graça de Deus. O laço quebrou-se. Então veja bem, a nossa alma escapa, mas não é por mérito nosso. Aí que tá. O Senhor proveu o escape. Amém. A graça proveu o escape. Porque se por mérito seu, pela sua força, você não escaparia desse laço. Você já teria caído. Você acredita nisso? Você já teria caído. Mas a graça vem e ela rompe o laço do passarinheiro. Ela quebra o laço. Você não sairia. E tem muitos que estão presos nesse laço. Tem muitos. Dentro das igrejas, dentro das comunidades evangélicas, tem muitos que estão presos nesse laço. Laço até de ventos de doutrina. Que seguram a pessoa pelas artimanhas, pela astúcia do homem, prende pessoas através de ventos de doutrinas errados e as pessoas ficam nesse laço. E aí você fala, não, mas eu sou livre em Cristo. Mas você não sai de tal lugar. Você não consegue sair, você está preso. Por quê? Um passarinho no laço do passarinheiro, ele fica lá, ele está preso. Ele consegue até levantar um pouco e ele volta para o chão. Ele não está, ele consegue andar, ele se movimenta, mas ele não consegue voar. Ele não está livre. Ele tem uma falsa sensação de liberdade. E é isso que o inimigo faz com a gente. Muitas vezes, até mesmo, né, como foi falado, né, em ventos de doutrinas, em doutrinas erradas, doutrinas que vêm com aparência boa, mas são doutrinas malignas que são colocadas e o homem fica preso naquilo. E o homem não sai, muitas vezes, porque o papai é desse lugar, a mamãe é desse lugar, eu sei que é errado, eu sei que lá não prega a palavra de Deus, não prega a verdade, mas eu nasci lá, né? Eu estou tanto tempo nesse lugar. Está preso nesse lugar, está no laço do passarinheiro. Está preso nesse lugar, está preso, está sendo, todo dia um veneno entra. Né? Isso aí, estou levando para um campo, né, das artimanhas do maligno, mas também no campo da nossa vida, quantas vezes nós somos libertos de situações. Muitas vezes você está dirigindo, né? Você está andando e o Senhor fala para você assim, vira em tal lugar. E você não entende porque você mudou a direção. Você não entende porque você atrasou naquele dia. E o Senhor está te livrando de um laço. Porque o Senhor sabe quem estaria naquele caminho, quem estaria naquele ônibus, quem ia cruzar com você no carro.
O Senhor sabe. E o Senhor, muitas vezes, Ele nos direciona num outro sentido e nós nem vemos. Mas o Senhor nos livrou do laço. E muitas vezes, quando nós colocamos o pé no laço, por ignorância, o Senhor ainda quebra, a graça vem e quebra o laço do passarinheiro. Essa é a graça, irmãos. Essa é a graça que você e eu temos que entender. É uma das doutrinas principais, é a graça. Né? Saber que nós não temos méritos. A alma escapou, mas o Senhor quebrou o laço. É por graça. E aqui, ao final, ele vai falar: nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Quando fala o nosso socorro, da presa, do laço, do terremoto, da terra que se abre, do fogo que se inflama, né? Da água que vem tentando nos submergir, porque a palavra de Deus diz: quando passares pelo fogo, quando passares pela água, o Senhor, muitas vezes, Ele permite que nós passamos pelo fogo e passamos pela água. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, mas dentro da fornalha. Dentro da fornalha tinha um quarto homem lá dentro, com a semelhança do Filho de Deus, né? Cristo estava com eles dentro da fornalha. Então, mesmo na pior situação da sua vida, no pior momento que você passou, no pior trauma que você passou, o Senhor esteve ao seu lado. Amém. Por quê? O nosso socorro está no nome do Senhor. Ou seja, eu meditei nessa palavra e eu fiquei perguntando por que o salmista fala que o nosso socorro está no nome do Senhor. Por que ele não fala nosso socorro está no Senhor? Eu meditei nisso. Quando fala que o nosso socorro, se ele falasse o nosso socorro está no Senhor, é de uma forma muito abrangente. Nosso socorro está no Senhor. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que existe um Deus. Até mesmo aqueles que não crê, né? A gente fala, né, que o ateu, muitas vezes, ele tem que ter mais fé do que o crente, né, para ser ateu. Como imaginar que as coisas, como presumir que tudo foi criado do nada, né? Tudo foi criado por nenhuma força maior. Então, assim, muitas vezes nós vemos até ateu que na primeira dor de cabeça ou na primeira situação que passa difícil, ele clama, né? Meu Deus! Ele clama. Então as pessoas sabem que existe um Deus. Elas recorrem a esse Deus até quando precisam, né? Quando elas querem alguma coisa, elas recorrem a Deus. Quantos que você convida para vir? Quantos que você fala de Jesus, a pessoa não entrega a vida dela. Mas no momento difícil, ela fala, ora por mim. Reza por mim, reza, não fala? Faz, a gente conhece, né? Então as pessoas sabem, só que essas pessoas não têm aliança com Deus, é diferente. Aliança eu e você temos, diga, mãe. Eu fiz essa mensagem de Sim. criança. Eu acredito que isso aqui já era em nome do Senhor Jesus. Em o nome Sim, do Senhor Jesus. exatamente. Por quê? Porque no Novo Testamento, no Velho Testamento, Jesus não existia, né? Era o Messias esperado. Ele existia, mas não tinha vindo em carne ainda. Não estava em carne, né? Ele era o verbo ainda. Era o verbo. Agora, aqui, quando eu li assim, né? O nosso socorro está em um nome do Senhor Jesus. Todos os joelhos se dobrarão Sim. em um nome do Senhor Jesus. O nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome. Então, quer dizer, já lá... Exatamente. Então, foi essa. Exatamente. Na verdade, a senhora foi num ponto que é o que a gente tenta fazer através desse encontro. A gente tenta encontrar Cristo, né, em toda a Escritura. E Cristo está. Ele estava antes do princípio, né? No princípio era o verbo. Antes do princípio do Gênesis aqui, do primeiro, ele já era o verbo, né? Tudo foi criado por meio dele. Quando fala o nome do Senhor, fala de alguma coisa que leva a uma intimidade, né? Que alguma coisa que quis se fazer conhecido, é isso. Quis se fazer conhecido. Então, quando fala, não fala de modo genérico, o nosso socorro está no Senhor, não. Está no Deus que quis se revelar a nós, de forma íntima. Ele quis se revelar.
Então ele, né, quando você chama uma pessoa pelo nome, dá a entender uma pessoa que você conhece. Concorda? Se eu chegar aqui e falar, Enzo, ele vai se atentar, porque ele sabe. Tá chamando, porque eu sei o nome dele. Agora, aí que tá. O maior nome, ou a maior revelação de Deus está em Cristo. Então, se você quer conhecer Deus, você tem que conhecer a Cristo, estar nele. E aí sim você vai conhecer Deus. Paulo vai falar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É esse nome, como foi falado pela irmã Beth, o nome que está acima de todo nome. E é esse nome que o nosso socorro está. O nosso socorro não está num partido político. Nós vivemos um 2026 de incerteza. Nós vivemos um 2026 de incertezas políticas. Mas nós vivemos um 2026 de incerteza na área da saúde. É vírus que está batendo a porta, é vírus, é rumores de guerra. Nós vivemos 2026, onde o mundo está um caos. O cenário está um caos, né? Todos os cenários, em todas as áreas. Mas o nosso socorro não vem daqui. O nosso socorro está no nome do Senhor. Então essa palavra hoje, ela vem trazer a você esperança. Esperança. Talvez você está com uma incerteza dentro de você. Está passando por uma aflição, está passando por uma angústia, não consegue ver. Talvez você está nesse meio aqui, nesse terremoto, parece que a terra está te engolindo, parece que o fogo está se acendendo contra você, né? A situação está vindo contra você como uma torrente de água, está te levando, está abalando os seus alicerces. Mas a certeza é, o Senhor está ao nosso lado. Essa é a esperança que você tem que ter. A esperança tem que ser, Ele está ao nosso lado. E por mais que nós passamos pelas coisas, Ele está conosco. Ele passa junto conosco. E Ele está nos preservando, nos guardando, cuidando de cada momento, nos sustentando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pense, traga a sua memória agora. Situações que se o Senhor não estivesse ao seu lado, você teria perecido. E eu tenho certeza que todos nós temos um testemunho aqui de uma pessoa que o bandido apontou a arma. Estava numa estrada de terra, uma estrada deserta. O bandido apontou a arma. Ele passou por aquilo, ouviu até o disparo, né? Não se sabe se aconteceu ou se foi na mente, ouviu o disparo do tiro, mas porque o Senhor estava ao seu lado, ele está aqui hoje. Não é? Porque o Senhor passou por isso. Muitas vezes é isso que eu quero que você entenda. Porque há uma teologia que fala que se você tem fé, nada de mal vai acontecer a você. Que se você está passando por algum problema é porque você caiu em algum pecado. É porque isso aí mina a nossa fé. Isso aí derruba. Já me derrubou. Muitas vezes eu já orei por uma coisa, aquilo não aconteceu, eu falei, o que está acontecendo? Eu fui investigar para saber se tinha alguma área da minha vida e eu fiquei mal por causa daquilo. Mas depois que eu entendi que o Senhor muitas vezes ele nos livra do problema. Muitas vezes ele não deixa que a gente passe, mas muitas vezes ele vai nos livrar no problema. Né? Daniel não foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram livres da fornalha, mas foram livres dentro da fornalha. Tem situações que você vai ter que passar. E naquilo o seu caráter é amadurecido. Você é aperfeiçoado. O irmão aqui passou por uma doença gravíssima. Ele poderia não ter passado. O Senhor poderia ter desviado o câncer dele. Mas ele passou. Mas durante essa fase, o caráter dele foi formado. E ele, quando passou por isso, ele foi transformado. E hoje, ele se parece mais com Cristo do que ele se parecia 2 anos atrás. A tia passou também. E a tia, depois que passou por isso, depois dessa enfermidade, depois do câncer, depois que ela passou, o caráter de Deus o caráter de Cristo foi moldado nela. Ela sai de lá fortalecida. Fortalecida. Muitos, às vezes, vai chegar um momento que vão passar e de lá o Senhor já vai levar embora, mas já foi aperfeiçoado. E o que importa para mim e para você é que nós estamos guardados eternamente.
Esse corpo, mais dia ou menos dia, ele vai voltar ao pó. Mas o que importa é que nós estejamos guardados eternamente. Que nós um dia, quando esse corpo voltar aos pós, que nós dermos o último suspiro de vida aqui, ao abrir os nossos olhos, nós estejamos com Cristo para sempre. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais o inimigo, onde não haverá mais o pecado nos tentando, não haverá, porque nós seremos livres da presença do pecado. Hoje nós fomos livres, está aqui, está escrito, o Senhor nos livra do laço, né? O Senhor provê o livramento do pecado, né? Nós somos livres do domínio, do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, mas um dia nós seremos livres da presença do pecado. Não terá mais tentação, não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá nem noite mais, porque o Senhor Jesus reinará para sempre e Ele é a luz onde iluminará para sempre. Não haverá mais cenário de dor. Então, essa palavra é de esperança. Glória a Deus. Essa palavra de esperança. Nós entramos aqui e nós percebemos, né, que alguns aqui estão mais tristes por coisas que aconteceram nessa semana, coisas que aconteceram hoje, preocupações com familiares. Muitas vezes parece que nós vamos perecer, mas o Senhor está ao nosso lado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém quer compartilhar algo? José, compartilha, irmão, com a gente. Não, eu estou só. Está em paz. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Saiba disso, o nosso socorro está no nome do Senhor. Medita nesse salmo. Você está com esse salmo nas suas mãos. Medita nele. Medita nele. Porque aqui ele se recorda de situações que ele passou e foi livre. Houve o escape, houve o livramento. Né, Gil? Houve o livramento. O Gil é um testemunho vivo. Né? Há 1 ano e meio atrás ele estava numa incerteza. A terra estava engolindo ele vivo. Ele viu os dias dele, né, se dissolverem aqui nesse plano terreno. Mas o Senhor esteve ao lado dele. Sustentou ele no momento mais difícil, quando nem a morfina tirava a dor dele. O Senhor sustentou ele. Não é isso, Gil? E deu a cura para ele. E deu a cura. E louvado seja Deus, porque o socorro está no nome do Senhor.